Boa noite a todos. Muito bom ver carinhas novas nos visitando e ver os amigos, os velhos amigos de sempre. Muito bom estar aqui. Que a paz de Jesus esteja conosco, nos ajudando nessas reflexões, acalmando os nossos corações. Precisamos ter muita calma nessa hora para falar disso. Quando a gente começa a entender esse capítulo do Evangelho, eu não sei vocês, mas eu me entusiasmo muito. Porque no meu entendimento, se eu sair dessa encarnação transformando um inimigo em amigo, eu sinto que eu fiz uma conquista, um progresso. E a meta aqui é a gente se educar, para que a gente possa sair daqui, desta encarnação, quiçá sem nenhum inimigo. Nós não temos como impedir as pessoas de serem nossos inimigos, mas a nossa responsabilidade é nos educar. Nesse aprendizado de colocar o Evangelho no nosso coração, para que saiamos dessa encarnação sem nenhum inimigo. Não é uma tarefa fácil, mas nós já estamos buscando essa tarefa há muitas encarnações. Mas é nessa encarnação que a gente está se educando do Evangelho. Está se educando pelas lições de Jesus para nos ajudar, para nos fortalecer. E nós buscamos fazer essa palestra que a gente já escutou tantas vezes, né? Aposto que todos vocês já escutaram várias vezes essa palestra. Mas a gente se entusiasmou de fazer essa palestra coroando um ano de estudo sobre o orgulho na reforma íntima que nós fizemos na Oficina da Virtude. Por um ano nós refletimos e estudamos todos os aspectos do orgulho. O pessoal da oficina aqui sabe que interessante, que profundo que foi esse estudo, né? Estou vendo muitas cabecinhas assim. E em quase todo mês, Joana, de alguma forma, fazia referência desse capítulo. Porque, no fundo, o que faz a gente criar inimigos? É o orgulho. Nosso e do outro. E quando junto o Lé com o Crê, aí fica realmente uma grande inimizade. Então, o convite da noite de hoje é para a gente fazer um caminhar de reflexão que vai nos trazer uma meta: liberdade. Vamos nos libertar um pouquinho mais de algumas coisas que a gente carrega dentro de nós. Podemos nos libertar de um cisco no coração, de uma grande mágoa, de um grande ressentimento, que talvez possa estar acarretando lixos e mais lixos emocionais, dardos mentais, pensamentos forma que a gente projeta e que é recebido como alvo de outros. O caminho da libertação é a gente fazer essa higienização mental, que vai nos ajudar a fazer uma higienização emocional no nosso coração. E esse é o nosso objetivo, é a gente entender que não vale a pena carregar esse lixo mental, esse lixo emocional no nosso coração. Porque cada ressentimento, cada inimizade, cada dificuldade, eu tenho um pezinho a mais no meu perispírito, que me deixa a vida um pouquinho mais densa. E a leveza do caminhar junto de Jesus. Temos visitas da turma de domingo, seja bem-vinda. Fazendo essa limpeza, o nosso caminhar junto a Jesus fica um pouquinho mais leve. E quem aqui não está querendo? E uma coisa muito importante, quando a gente aprende a deixar uma animosidade embora, nós não estamos olhando necessariamente para o outro, mas nós estamos olhando o benefício principalmente que fará em nossas vidas, não é, Andréia? Quando a gente consegue tirar uma pedrinha do coração, o nosso sorriso é um pouquinho mais aberto. O verde lá fora fica mais verde, o azul fica mais azul. O sorriso fica mais bonito, né, Jô? Que contagia. Então, esse é o nosso caminhar, da nossa liberdade de poder expressar, de ser carta viva do Evangelho. Mas como que a gente pode ser carta viva do Evangelho se a gente traz aquele pezinho no coração? Então, esse convite é para a gente fazer esse caminhar, para que possamos sair daqui hoje mais preparado para nos libertarmos
de dificuldades, de azedumes, de encrenquinhas que a gente vai coletando no nosso dia a dia. Então vamos lá, vamos ver esse estudo. No Evangelho de Mateus, fala assim: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem, e caluniam, para seres filhos de vosso Pai. Amai vossos inimigos. Aí eu parei para contemplar. Eu não sei vocês, é tão difícil amar os amigos, não é? Quem aqui tem dificuldade de amar o amigo? Só amar o amigo já é dificinho. A gente olha, já dá tanta encrenquinha, não é mesmo? Com a família que a gente ama, e todo mundo junto. Já é difícil de amar. Você acha isso difícil, Michele? Não é? E aí, Carlos? Não estou sozinha nessa, né? É da nossa natureza. No meu entendimento, a gente ainda não sabe amar lá muito bem. Nem a nós e nem o próximo. A gente ainda tem muita coisinha na nossa consciência que nos limita. Ainda tem muita carência no nosso coração que impede a gente verdadeiramente de amar todos nós aqui. Então, o passo é, vamos colocar em perspectiva o que significa amar em primeiro lugar, para poder incluir todos. Porque o inimigo, na realidade, o que nós vamos ver aqui, em toda essa lição que Jesus está falando, ele está nos pedindo para fazer o quê? Vamos nos desapegar daquilo que a gente acredita que deve ser. Vamos desapegar da vontade de estar certo, de querer que o outro fique aqui. Não, não vai embora, fica. Ele está pedindo para a gente desapegar daquilo que não nos serve. E nesse caminhar, é desapegar, inclusive, dessas coisinhas do coração. Porque muitas vezes a inimizade que a gente tem no coração, a gente tem cultivado. Às vezes com a necessidade de provar que está certo, vai alimentando aquele ressentimento, e a gente vai ressentindo, e quando vê, virou ali um inimigo. E muitas vezes é um inimigozinho assim, ó. Que a gente tem umas encrenquinhas de inimizade assim, que às vezes a gente resolve facilmente, né? Porque no convívio a gente gosta das pessoas. Então a gente quer amar. Então a gente aprende a superar aquelas pequenas pisadinhas no dedinho que um dá no outro, de vez em quando, não é mesmo? Quando tem aquilo que o Marcelo falou. Quando tem compaixão, quando tem gentileza, quando tem entendimento que nós somos todos frágeis. Ninguém aqui é perfeito. Sorry, é uma verdade absoluta. Nessa sala não tem ninguém perfeito. Nesse planeta não tem ninguém perfeito. Então, nesse aprendizado, a gente vai buscar entender, em primeiro lugar, o que é amar, para depois poder fazer a meta de amar os nossos inimigos, né? Se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e orgulho. Então, aqui já é um grande começo que o Evangelho nos educa. Qual é o caminho para a gente aprender a amar? Não só os nossos familiares, amigos, e culminando de amar os nossos inimigos. Nós temos que fazer as nossas vitórias sobre o egoísmo e o orgulho. Se eu quiser estar realmente certa e impor minha vontade o tempo todo, eu com certeza vou criar inimizades. Me pergunta como eu sei disso. Porque foi o que aconteceu. Não é mesmo? A gente vai aprendendo no decorrer da vida. A aprender a incluir, a aprender a respeitar, a aprender que somos diferentes e que cada um está olhando a mesma coisa. Sabe aquela figurinha no Facebook que dois estão apontando a mesma figura, mas estão olhando em posições diferentes? Os dois estão certos e começou-se ali uma grande guerra, um querendo provar que o outro é que está errado. Não é mesmo? Então aqui, a grande vitória é a gente olhar como podemos vencer o nosso egoísmo e nosso orgulho. Por isso que Joana, em quase todos aqueles capítulos, reflexões sobre o orgulho, ela falava desse capítulo. E nós falamos como olharmos para o nosso egoísmo e orgulho,
Porque é o grande véu que nos separa um do outro nas nossas inimizades e até nas nossas amizades, não é mesmo? E aqui a gente vai começar a fazer uma experiência, tá? Eu coloquei essas figurinhas de todas as possibilidades de como a inimizade pode ter começado. Pode ter sido um coração partido, né? Que às vezes uma fala mais dura, um comentário egoísta, ou um olhar que vem de uma posição de orgulho, pode realmente quebrar o nosso coração. Quem aqui já não teve o coração quebrado por causa disso? Não é mesmo? Às vezes a gente vira as costas para um amigo, porque ele não está vendo o que a gente está vendo e a gente quer estar certo. E às vezes a gente fica nesse modo de viver de combate, porque muitos de nós não aprendemos outra maneira de ser. Aprendemos a nos defender, porque sentimos que o mundo estava contra nós. E que se eu não me defender, ninguém vai me defender. Muitos de nós não tivemos Jesus no coração desde pequenininho. Eu não tive. Eu desenvolvi um modo de proceder que eu tinha que me defender, que se eu não cuidasse de mim, ninguém cuidaria. E vim para a vida totalmente armada. E nessa armadura, quando a gente tem armaduras, a gente entra em duelos, em brigas, né? Então eu vou fazer uma experiência aqui. Deixa eu ver, só para me ver se eu estou falando com o público certo. Vocês têm alguém que vocês têm assim, alguma animosidadezinha que precisa curar no coração? Todo mundo? Então tá bom. Pode fazer a lista, porque eu garanto que vocês vão sair daqui com ferramentas para dar uma olhada nisso. Então nós vamos fazer um exercício, tá bom? Eu vou convidar todo mundo para fechar os olhos. Quem estiver assistindo a gente em casa, venha participar, né? Venha participar, porque é muito importante. Então eu vou pedir a todos, fechem os olhos e pense em alguém que você tem alguma coisinha contra. Uma animosidadezinha. Por favor, não pega o maior inimigo, não. Pega só aquele pequenininho. Alguém que tenha feito algo para você que te irritou profundamente. Feche os olhos e lembre-se do que aconteceu. Relembra como você se sentiu ofendido. Sinta essa vibração. E observe como que você se sentiu. O que está desencadeando em seu corpo. Sinta essa energia estranha. Sinta como se sente quando tem animosidade no seu coração. Ok, pode abrir. Você sentiu aquele momento? Você sentiu aquela carga de animosidade um pouquinho? O nosso corpo não sabe que a gente está lembrando. Ele pensa que o inimigo está fazendo exatamente aqui e agora a mesma coisa. E é dessa maneira que a gente cultiva e nutre a animosidade dentro de nós. E tem algumas situações que a gente faz isso há muitas encarnações. Então o inimigo fica gigantesco. E isso é muito importante a gente entender. Um pensamento malévolo emite uma corrente fluídica quando a impressão é dolorosa. E simplesmente cada vez que a gente pensa no inimigo da animosidade, naquele ressentimento que a gente está abrigando, que já deve por agora sendo cultivado, se transformou numa mágoa. E uma mágoa que a gente leva para a cama, que a gente leva para o trabalho, que a gente leva para a rua quando dirige no trânsito, que está presente no momento de conexão com as pessoas que a gente ama, porque isso faz parte de nós, está lá no nosso perispírito. Então é muito importante a gente se relembrar desse momento, o dano que isso nos causa, às vezes sem a gente perceber. Vocês já aconteceram de ficar relembrando e memorando, e você se perde, você fica confabulando, e aquilo vai aumentando, e 2 horas da manhã você está exaurido? E às 5 da manhã você percebeu que você não dormiu bem? Porque só dormiu 2 horas? Não estou sozinha aqui, né? Quem que já não passou por isso? Então, aqui, vem nesse livro Pensamento e Vida, Emmanuel vem nos dizer: todos somos compulsatoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós,
em regime de circuito natural. Categorizamos-nos bons ou maus conforme o uso dos nossos sentimentos e pensamentos, que, no fundo, constituem cargas de energia eletromagnética com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes que lhes marcamos a rota. Aqui, gente, fecha tudo e vamos focar nisso. O que a gente pensa emite toda essa onda. E ali nós somos responsáveis pela onda que nós estamos criando à nossa volta. Isso é uma coisa muito importante. Qual é a onda mental que a gente está criando, principalmente na hora que nós vamos dormir? Como é que está a nossa onda mental quando a gente fica revivendo, ressentindo a animosidade, aquele lero que a gente tem com alguém? Isso faz com que a gente verdadeiramente decida a nossa rota do nosso dia. Sério isso, né, gente? Mas aí vem no Evangelho perguntando: significa que devemos ter para com o inimigo a mesma ternura que se dispensa a um irmão ou um amigo? Fala sério, né? A ternura está até difícil para os amigos hoje em dia, quiçá para os inimigos, não é mesmo? Não é bem por aí, né? E o Evangelho vem nos esclarecer. Pensamentos benevolentes nos envolvem em uma emanação agradável. Esta é a razão para as diferentes sensações que experimentamos quando estamos perto de um amigo. Agora a gente vai fazer o mesmo exercício. Queria convidar vocês, pegue uma pessoa que vocês tenham assim maior ternura por elas. Não precisa me escolher não, pode escolher algumas aqui, tá? Senão todo mundo vai ficar pensando em mim, não vai ter jeito. Pode escolher alguém da sala, alguém da família. Fecha os seus olhos e pensa nessa pessoa no momento que você se sentiu acolhida por esse amigo. Relembra aquele momento que teve aquele olhar doce, que trouxe calma no coração, que você se sentiu acolhida, envolvida e amada, respeitada, e que você, nossa, levantou a tua alma. Sinta a vibração. Veja como você se sente. Escaneie o seu corpo para perceber a adorável sensação de conforto que é ter um amigo. Sabemos como amar essa pessoa. Lembre-se desta sensação. Pode abrir os olhos. Muito diferente, fala a verdade, do primeiro para o segundo? Então é isso aí. Não tem como a gente ter a mesma sensação para aquele que está criando aquele lero com a gente. Foi bem diferente a sensação, né? E é muito importante a gente fazer... Eu gosto muito desses exercícios de meditação, porque na hora que eu preciso me elevar acima das circunstâncias, eu sei onde ir. Eu tenho esses momentos registrados, porque essas preciosidades de acolhimento, esses momentos de amorosos que a gente tem, está impregnado para sempre. É o tesouro que está guardado em nossos corações. Nenhum ladrão pode roubar. Então, aprender a vibrar lá de forma deliberada me relembra, ei, eu posso amar um pouquinho. Eu posso me sentir acolhida na hora da minha dor. Basta eu vivenciar, recriar. Porque o corpo não sabe o que é memória. Ele vai sentir como se o amigo estivesse presente. E o amigo está lá presente. Da mesma forma que o inimigo estava. Só que aqui agora a gente está aprendendo a fazer uma escolha. Que vibração eu quero para o meu dia? Porque às vezes a gente começa o dia que precisa contar até 10 para começar, até para sair da cama. É ou não é? Então, se eu tenho um momento de meditação assim que me relembra uma prece fervorosa que eu escutei, uma música, eu adoro algumas músicas espíritas, Quanta Luz é minha favorita. Cura-me, Senhor, quando eu estou com dor, cura-me, Senhor,
Quem não conhece, fala que eu mando o vídeo. Porque é uma música que tira com a mão o sofrimento, que é pedindo para Jesus, cura aqui a dor que eu não consigo. Vem aqui comigo agora. Então, é uma escolha como a gente quer vibrar, como a gente quer sentir. É literalmente uma escolha. Então, aqui, companheiros, a gente vai ver que amar os inimigos, portanto, não pode significar mostrar afeto que não seria de nossa natureza, pois o contato com o inimigo faz com que o nosso coração bata de uma maneira inteiramente diferente do jeito que bate quando encontramos um amigo. Então, a ideia que eu tenho que amar o meu amigo, o meu inimigo, como é meu amigo, já está desmontada, porque não é razoável, não é possível. Porque as emanações que a gente emite, as ondas mentais, são completamente diferentes. Não tem como. Não é real. Certo? Então, o que é, então, na realidade, amar os inimigos? Vamos lá. A diversidade de sentimentos nessas duas circunstâncias muito diferentes é o resultado de uma lei física, que é a assimilação e repulsão de fluidos. Geralmente, há um mal entendido em relação ao significado da palavra amor nessa situação. Também pode ser uma virtude que representa a bondade humana, compaixão e carinho. Faço minhas palavras que o Marcelo trouxe. A gente pode ver alguém que está fazendo uma ação muito equivocada, muito danosa para conosco. Então, aprender a separar a ação da pessoa nos ajuda a tratar com a bondade humana, compaixão e carinho. Eu posso até não gostar daquela pessoa, mas se eu separar as ações, eu posso direcionar meu olhar. Essas ações eu não concordo, mas eu separo o mesmo ranço para com a pessoa. E aí fica um pouquinho mais fácil de olhar como que o altruísta é leal e preocupação benevolente para o bem do outro. Porque nesse momento eu estou olhando o ser imperfeito, que assim como eu pisa na jaca de vez em quando. E como um dia eu estou aprendendo, um dia ele vai aprender. Então isso me ajuda a ter compaixão. Porque se eu rotulo a pessoa como mal, fica mais difícil. Mas se eu separo a ação da pessoa, eu olho para os olhos do meu irmão ou da minha irmã, pisou na jaca, como eu fiz outro dia. Ainda que eu precise colocar a mão porque não gosto da ação do outro. Não quero me envolver nas atividades que ele está fazendo, porque isso, como eu ainda sou falha, posso me equivocar. Porque tem algumas situações que realmente levantam a poeira dos meus defeitos que eu estou tentando aprender a fazer o caminho diferente. Não é mesmo? Então, Jesus não pretendia, ao dizer com essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões de amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre as pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver os impulsos de simpatia existentes entre aquelas que comungam nos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo ou com um amigo. Porque quando a gente entra aqui no centro, a gente não tem aquela coisa, abraça. Ai, que bom que você veio. Ai, como você está bonitinha hoje. Né? É uma coisa gostosa. Todo mundo abraça e quer beijar um outro, né? Mas se entra o meu inimigo aqui, vai me arrepiar. Vai arrepiar vocês também? A gente pode até falar um hello amarelo, porque está no centro, né? Mas é isso aí. É diferente. Não tem como. A vibração não tem como você negar. Fica evidente no nosso coração. A gente pode pôr uma cara de paisagem e fazer de conta. Como socialmente a gente faz muitas vezes. Eu tenho que estar com aquela pessoa, eu ponho uma máscara que é, vamos estar tudo bem, faço uma cara de paisagem e supero aquele momento. Mas quanto de nós sofre terrivelmente porque tem um turbilhão de emoção para dentro? É assim que a úlcera é feita. Literalmente falando. Porque aqui está
todo o órgão onde canaliza o que a gente engole. Desculpa se tem alguém com problema de estômago aqui, fica a dica. Da mesma forma, os distúrbios emocionais que a gente tem mental, porque fica confabulando de forma excessiva, que nos exaure, não é mesmo? São tão informações que a gente vai aprendendo com a nossa doutrina, que nos educa a tomar cuidado e ficar vigilante com os nossos pensamentos. Ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que ela pode lhe querer mal. Está lá. Não tem como. Mas Jesus também fala: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Amar os inimigos é perdoar-lhes, eles retribuir o mal com o bem. Por este meio nos tornamos superiores a eles. Pela vingança colocamos-nos abaixo deles. Aqui está a grande dica que Jesus nos dá. Na pergunta 887, fala, somos convidados a perdoar o mal e retribuir com o bem. E esse é o nosso grande desafio. A gente não sabe fazer isso muito bem, mas estamos num caminho mais preparado do que nunca para poder fazer isso. Nós aqui já não queremos mais retribuir o mal com o mal. A gente já não está mais planejando vingança. Eu espero. São vingancinhas assim, aquelas branquinhas que fala, né? Não pode. Nós temos que fazer o aprendizado de retribuir o mal com o bem. Por quê? Nós estamos falando de quê? De libertação, de desapego. É deixar embora esse sistema arcaico de olho por olho, dente por dente. É desapegar das mágoas, dos ressentimentos, da necessidade de ser melhor do que o outro, da necessidade de estar certa, de dar a última palavra. Então aqui, o segredo é retribuir o mal com o bem. Amar significa não abrigar ódio, rancor e nem os desejos de vingança contra ele. Então, se eu já paro de desejar, retribuir, desejar contra eles e de ficar cultivando esse sentimento de vingança, eu já estou no caminho certo. Mas tem um dedinho mais que a gente precisa. Significa perdoá-los incondicionalmente e sem segundas intenções pelo mal que eles não causaram. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai reconhecer que eles, como a gente, são imperfeitos. Estão no caminho de evolução. Não aprenderam a lição que a gente já aprendeu. Porque todos nós estamos aprendendo lições diferentes. Algumas eu já aprendi. E com certeza vou estar machucando alguém porque ainda não aprendi algumas outras. E eles também. Muitos não conhecem o Evangelho de Jesus. Nós conhecemos. Muitos não têm a consolação de conhecer as leis do nosso Pai. A lei de causa e efeito. E saber que nada nos acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Quando eu começo a contemplar o que a doutrina nos ensina, a gente coloca em perspectiva as coisas que nos acontecem. Porque se eu estou numa vibração de amor, compaixão e ternura, a chance de eu criar inimigo é bem menor. Concordam? Agora, se eu tenho também aquele negocinho no meu shoulder, e eu ando por aí, eu vou ter umas encrencas e arranjar alguns inimigos. Então, a doutrina nos ensina que é da nossa responsabilidade olhar aquilo que a gente está pensando e emitindo. E sabendo que nada, absolutamente nada, acontece conosco sem que a gente não tenha tido um dedinho de parcela para que isso fosse atraído perto de nós. Todo mundo tem esse entendimento? Que não existe vítima. Se alguém tem dúvida, por favor, lê o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, as causas das aflições. Tem um dedinho nosso ali. E é difícil, no nosso orgulho, admitir. É mais fácil apontar o dedinho. E isso é um mecanismo de defesa, porque a gente ainda não tem o Evangelho no coração. Quando a gente começa a colocar o Evangelho no coração, o dedinho fica, encolhe um pouco.
A gente ainda faz, mas recolhe rapidinho. Não é por aí. A gente ainda quer. É tão melhor acusar o outro por alguma coisa. Gente, alivia o estresse. Não alivia? Mas é só rapidinho. Porque a gente sabe que a nossa responsabilidade, a nossa paz, é de acordo com os nossos atos. Aqui e agora. E as mazelas que a gente está experimentando são algumas reparações de algumas inimizades que a gente não fez no passado. Aí bate o fulano na nossa porta nessa encarnação. Para a gente aprender a amar. Sorry, espero que seja consoladora essa informação. Vem coisa boa por aí, vamos lá. Isso significa não estabelecer obstáculos para a reconciliação, querendo o bem para eles em vez de desejar-lhe o mal. É a nossa liberdade. Parar com as encrencas. Deixa eu ver aqui como eu posso dissolver isso. E nós não estamos falando para aceitar o mal que chega até nós. Não, absolutamente não. Mas como nos libertar do efeito desse mal, que é o que nos importa, que é o que significa amar. Amar o inimigo significa não... já li esse aqui, peraí. Significa regozijar-se em vez de desesperar pelo bem que os alcança, para ajudá-los em caso de necessidade e abster-se em palavras ou ato de qualquer coisa que possa prejudicá-los. E a gente vai ver que limpou o nosso coração se a pessoa realmente precisa de ajuda e vem nos procurar. Ali vai ser um bom termômetro para a gente ver quanto a gente conseguiu sucesso nisso. Eu não preciso amar, tá convidando para casa, vamos fazer um lanchinho. Não, eu preciso limpar meu coração. Mas não é, Marcelo, não é verdade? Vamos ser honestos. Não dá ainda para levar para casa. Mas se eu conseguir limpar o meu coração, e se a pessoa chegar aqui no centro e falar, eu quero fazer um atendimento fraterno, eu não vou negar. E quando acontecer alguma coisa de bom, vai com Deus, que bom, vai lá. Vai em frente. Ainda tem um restinho aqui, mas vai com Deus, eu já não desejo mais o mal. E assim a gente vai aprendendo, que com uns é mais fácil, eu não sei para vocês. Mas tem alguns que é difícil, porque eu cultivei por muito tempo a animosidade, então vai demorar um tempinho para dissolver. Né? Assim tem sido para mim. E finalmente significa pagar o bem com tudo em tudo, sem intenção de humilhá-los. Quem puder proceder dessa maneira, cumpre as condições do mandamento, amar seus inimigos. Então aqui, nesse mandamento de Jesus, tem todas as perspectivas do que a gente pode fazer. Vamos limpar o nosso coração, para que a gente não precise mais retribuir o mal com o mal. Com o nosso melhor. Não somos perfeitos, não vamos conseguir limpar de vez, mas a gente vai conseguir fazer esse caminhar, essa é a nossa meta, um pedacinho de cada vez, no quanto que a gente suportar. Porque tem algumas inimizades que a gente está cultivando há muito tempo. Não dá, às vezes, para deixar embora tudo. Talvez precise de mais uma encarnação, não sei. Mas se a gente já puder não vibrar contra, já está de bom tamanho. Se a gente puder de vez em quando fazer uma oração para que ele encontre a paz. Me deixe em paz. É assim. É assim. Pronto, falei tudo. Tirei tudo e deixei isso a verdade. Né? Porque é assim mesmo. Agora, se a gente puder verdadeiramente sair dessa encarnação neutro, a gente está pronto para na próxima encarnação ser o amigo de ternura. Porque se a gente for prestar atenção nos grandes inimigos que a gente tem, teve amor ali um dia. E um amor que foi machucado. E doeu muito. Como a gente não sabe amar, a gente espera que o outro ame a gente. Agora a gente quer que o outro ame, mas ele não sabe amar. Aí fica um pedindo para o outro amar o outro e nenhum dos dois sabe amar. É o que a gente fala na oficina, a gente vai comprar pão no açougue. Sai todo mundo frustrado. Então, quando a gente reconhece que nós todos não sabemos amar, a gente põe as coisas em perspectiva. Eu vou aprender a amar, então. Aí eu começo a me amar. Aí eu me liberto da necessidade de ser amado pelo outro. Aí eu consigo amar um pouquinho meu inimigo, porque eu não preciso de nada de troca.
Porque as grandes confusões da inimizade tem aí o problema do amor. Um amor esquecido, um amor traído, um amor não correspondido. Todo mundo está buscando ser amado. Aí vem a pergunta 457. Pode os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríamos ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos eles podem dissimular. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Quando a gente tem um entendimento da profundidade dessa pergunta, a gente fica um pouco mais atento à qualidade das ondas mentais que a gente emana. Nós estamos sendo sempre observados. E se eu estou abrigando a animosidade, os meus inimigos desencarnados, os inimigos desencarnados do tal fulano, se juntam e testemunham a nossa animosidade presente e potencializam tudo isso. Fica mais difícil ainda da gente se libertar. Por isso que Jesus fala, vamos nos reconciliar enquanto está no caminho. Que aí a gente evita os inimigos, pelo menos na próxima encarnação. Vamos fazer a quantidade maior de amizades aqui reconciliar. Então, se você tem algum amor perdido por aí, um inimigo que está difícil, começa a trabalhar nas suas orações, pedindo para Jesus te ajudar a fazer o caminho do retorno. A neutralidade, pelo menos a neutralidade. Começar a orar e começar a pedir para que a gente possa saber limpar o que nos levou a tanta animosidade. Eu fico emocionada, porque essa é a nossa verdadeira proteção. A pessoa que ocupa um lugar elevado nesse mundo não se sente ofendida pelos insultos daqueles a consideram inferiores. O mesmo ocorre no mundo moral para aqueles que se elevam acima da humanidade materialista. Eles entendem que o ódio e o rancor só os degrada e diminui. Para serem superiores ao adversário, sua alma deve ser maior, mais nobre e mais generosa que a dele. Alguém tem que falar, epa, vamos parar com isso? Somos irmãos. Porque não tem como eu falar, Pai amantíssimo, me ajuda, se eu não consigo olhar para todos como irmãos. Quando eu escutei essa frase, eu falei, eu preciso aprender a olhar para todos como os irmãos. E aí, mais do que nunca, eu me lembrei que se eu olhar para todos como os irmãos, eu posso falar, meu irmão, essa sua ação eu não gosto. E não vou ficar perto dessa ação, porque me prejudica. Mas eu quero amar você, mas não gosto dessa ação. Me sinto em paz. E me protejo. Porque este olhar de compaixão para o meu irmão desarvorado, que está criando um monte de encrenca, me ajuda a me elevar um pouquinho acima da circunstância. E desse espaço eu sou um exemplo vivo do Evangelho de Jesus. Isso que é ser carta viva do Evangelho. Nas horas da dificuldade, não significa que eu vou abaixar minha cabeça e concordar com o que está errado. Eu vou somente me libertar do convite ao rebaixamento da minha vibração. Eu não vou comprar a briga. Eu vou reconhecer, o meu irmão está desavorado. E às vezes o silêncio é tudo. Porque uma coisa eu já fiz, eu já bati muito palma para maluco dançar. E isso abaixou demais a minha vibração. Porque eu entrei na dança, me contaminei. Não foi exatamente o que você falou? Parece que a gente combinou, né, Marcelo? Você vê como a espiritualidade ampara. Não era nem para mim fazer essa palestra hoje. Olha que coisa, né? Então, quando a gente percebe que está nas nossas mãos a qualidade da vibração e da psicosfera que eu vou viver, a gente se empenha de aprender a retribuir o mal com o bem. E é isso que Jesus nos pede. Essa é a nossa proteção. O outro vem desavorado. Se eu puder não responder, eu já estou
ajudando, não retribuindo o mal com o mal. Para isso, nós temos que entender, quando não há inimigo dentro, os inimigos lá de fora não podem te machucar. Não é? Exatamente, e tem que arrebentar essa porta da reforma íntima. Temos que batalhar, porque é bem por aí. A comodidade do dia a dia, a nossa vida corrida, faz com que a gente passe batido nessa porta. Aí eu até tento abrir, não consegui, eu vou sair hoje, não deu. Mas a nossa meta é verdadeiramente abrir a porta da nossa reforma íntima, para a gente aprender a se conhecer. Porque quando... Oi? Muito bom. Ah, tá. A frase, né? Exato. Obrigada. Winston Churchill. Esse aprendizado é muito importante, porque quando eu me conheço, quando eu estou buscando trabalhar a minha reforma íntima, o mal que vem de fora não tem voz, porque eu já conheço. O inimigo ataca e nos degola quando a gente está na ilusão que a gente é alguma coisa. Mas eu sou, na minha reforma íntima, eu tenho conhecimento que a gente tem estudado na Oficina da Virtude. Somos frágeis, somos arrogantes, temos vaidade. Todo mundo conseguiu perceber todos os aspectos que a gente tem, que a gente às vezes se nega, mas aponta no outro. E quando a gente se pegar apontando o dedo para alguém, reconheça que a gente só está olhando para um espelho. Porque se algo me incomoda, é porque é meu. É um reflexo meu. Porque quando não me incomoda, eu consigo olhar com compaixão, com respeito e com gentileza. Esse é o valor do autoconhecimento e da reforma íntima. Porque se eu estou trabalhando na minha arrogância, alguém fala para mim, você é arrogante? Eu falo, eu sei. E eu trabalho diariamente fazendo o caminho contrário. Jesus está vendo. Vai me abalar essa pessoa? Nem um pouco. Agora, se eu me acho a rainha da cocada de salto alto, eu vou pôr a mão na cintura e vou dizer, com quem que você pensa que está falando? Eu não é. É assim que a inimizade é criada. Quando eu me conheço, eu sei o quanto é duro modificar a minha natureza egocêntrica, o meu orgulho, o meu egoísmo. Não é a maior chaga da humanidade? Orgulho e egoísmo? Está lá no Evangelho. Quem tem olhos de ver, é só ir lá e ler. A maior chaga da humanidade, o egoísmo e o orgulho. Todos nós temos muito mais egoísmo e orgulho dentro de nós do que a capacidade de amar. Nós, no planeta que nós estamos, que não é novidade, tem mais mal do que o bem. Todo mundo sabe disso, né? Por isso que estamos nos empenhando para ir para a regeneração. Na regeneração tem mais bem do que mal. É para lá que eu vou. Eu estou fazendo tudo para ir. Eu estou fazendo tudo que eu posso. Se eu não for, é porque não deu mesmo, gente. Porque Jesus está vendo meu empenho. Não é mesmo? Agora, se eu estou nesse trabalho, eu sei o quanto é duro. O quanto é duro ter humildade. O quanto é duro dissolver essa camada de arrogância que a gente cria e sai para a vida para poder estar nesse mundo querendo defender o nosso. Né? Quantas vezes eu sou obrigada a colocar uma máscara de happy face para ir para o trabalho quando eu estou triste? Mas se eu for triste e deprimida para o trabalho, eu perco o emprego. É ou não é? Então a gente às vezes tem que pôr algumas máscaras para sobreviver. Só que às vezes, pondo máscara, a gente se perde de nós mesmos. Então a reforma íntima faz a gente se encontrar. E quando a gente se encontra e se enxerga com coragem, com humildade, nenhum inimigo tem o poder de nos estabilizar. E esta é a nossa libertação. Então o convite aqui é para a gente aprender. Porque nesse trabalho de reforma íntima, de abraçar nossas fragilidades, de não se insultar, de ser visto vulnerável, de ter a coragem de falar, gente,
esse é o meu defeito. Eu estou tentando melhorar. Sorry, ainda não consigo. A gente se aproxima na nossa natureza. Aí as pessoas começam a tirar as suas máscaras também para dizer, eu também, me too. E é dessa maneira que as barreiras da animosidade vão caindo. Eu não quero provar que eu sou melhor que você. Não preciso mais. Um dia eu precisei. Desculpa se eu te magoei. Reconheço que eu contribuí para esse conflito. Me perdoa. Não preciso falar para a pessoa, eu falo para Jesus. Porque para algumas pessoas ainda não estão prontas para a reconciliação. A reconciliação que eu preciso fazer é do meu coração com Jesus. Com o Pai. Vai, se reconcilie com seus irmãos, depois você volta aqui. É ou não é? Então, esse é o trabalho, de eu fazer a limpeza do meu coração. De saber que quem errou comigo foi porque ele não soube fazer melhor. E tem algumas pessoas que fazem muita maldade. Muita maldade. Ainda assim, um dia eles vão aprender. Não é da minha responsabilidade julgar ninguém. Isso é entre eles e Deus. Amar os inimigos é me libertar disto. Para que eu possa olhar essa limitação com um pouquinho mais de compaixão. Porque todos nós viemos de um passado nada glamouroso. Se nós estamos aqui nesse planeta de prova e expiação, é porque o nosso passado não foi tão legalzinho. É só olhar os conflitos que a gente tem aqui hoje. Com que facilidade a gente se mete em encrenca. Não é, gente? Ainda rezando, orando, querendo fazer o evangelho, a gente se mete. Quando a gente vê, está numa encrenca que a gente não sabe nem como começou. Porque ainda tem muito lero, muita coisa, muito disque-disque. Basta um olhar torto que a gente já leva a nível pessoal e se melindra. E ali a pessoa começa a criar coisa e responder que a gente nem sabe como é que caiu nessa. Então isso só mostra a nossa natureza ainda muito confusa. Nós estamos criancinhas espirituais aprendendo a amar. Aprendendo. Então nossos inimigos também é a mesma coisa. Então o convite é para a gente se conhecer. Porque a gente se conhecendo e eliminando esse inimigo. Porque muitos de nós acreditem que os obsessores olham e falam, não preciso fazer nada com esse. Já está confuso o suficiente. Ele mesmo se perturba. Sério. As nossas confabulações mentais são auto-obsessão. Ficar ressignificando as mágoas e planejando como que pode fazer a resposta a próxima vez que encontra, é uma auto-obsessão. A gente precisa se libertar disso, gente. Bora? Por falar nisso, 1º sábado de julho, Oficina de Virtude, nós vamos fechar esse trabalho. Quem quiser e precisar, depois dessa conversa, seja muito bem-vindo. Vai fazer fila. Vai, nós precisamos. A oficina tem um grupinho, gente, como é maravilhoso o nosso grupo. Tem o quê? Umas 20, 25 pessoas leais, todo sábado, 1º sábado do mês. Por quê? Porque está todo mundo aprendendo a se conhecer. A gente se choca, ri e chora. Mas sai muito fortalecido. A turminha aqui está balançando a cabeça, porque é verdade. Porque dói mais viver na ignorância espiritual, sem nos conhecer, com a porta fechada, levando flechas de reflexos de nós mesmos no mundo. Porque a vida nos coloca na frente das pessoas que nós precisamos para nos conhecer. Esse é o valor dos relacionamentos. Esse livro, Episódios Diários, nos fala, diante de quem te enganou, traindo a confiança, o teu ideal, ou envolvendo-te em malquerência, mantém-se sereno. O enganador é que deve estar inquieto e não sua vítima. Não te desgastes com elas, competindo nas faixas de desequilíbrio em que se fixam. Constitui teste a tua paciência e situações para mais seguro enfrentar os grandes testemunhos e provações do processo evolutivo, sempre, porém, com serenidade. Esse é o resultado de quem faz a reforma íntima. Como é que eu posso me manter sereno? Quando eu consigo me separar. Não, isso é dele, isso é meu. Eu só pego o que é meu.
e cuido do que é meu. Quando a gente não se conhece, a gente mistura e pega o que é do outro e sofre pelo que é do outro. Principalmente com o filho. É um fato. Então a gente precisa aprender a não se misturar no desequilíbrio do outro. Este é o valor de eliminar os inimigos internos. Quando eu aprendo a parar de ser minha própria inimiga e aprendo a me amar, já estou com a metade da minha encarnação ganha. Porque eu paro de projetar inimizade. Porque a gente emana aquilo que a gente dá pra gente. Então, se a vida está sendo muito dura com vocês, dá uma olhadinha a maneira dura como a gente está se tratando. Se está tendo muitos inimigos, dá uma olhadinha o quanto de inimizade você está criando entre você e você. Porque o que a gente está recebendo é o que a gente está emanando. Por isso que é importante a gente não entrar em faixas de desequilíbrio. Quando está acordando desequilibrada, para, ore, escuta a música. Quanta luz! Eu tomo banho, tomo café, escutando essa música. Se eu estou desarvorada, eu paro e cuido de mim. A gente precisa aprender a se levar acima das circunstâncias, para depois sair para a vida, porque senão pode ter certeza que eu arranjo encrenca. Se tiveres amor, reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça e descobrirá a miséria por fruto dessa mesma ignorância em toda parte, onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o deserto do desespero, o inferno da revolta, o pântano da preguiça. Se tiveres amor, saberás, assim, cultivar o bem a cada instante, para vencer o mal a cada hora. Esta é a nossa proteção. Se tivermos amor, vamos cultivar o bem a cada instante. Fazer tudo, absolutamente tudo com capricho. Orando, pedindo a Jesus que ilumine o nosso caminhar, para que a gente não mais emane animosidade e para que a gente seja um canal de paz, de equilíbrio para nós e para com os nossos próximos. Que cada um de nós possa olhar nos olhos de todos à nossa volta e pedir a Jesus: me ajude a olhar a cada um à minha volta como um irmão, necessitado de acolhimento assim como eu. Então, tem mais slides, mas eu vou parar por aqui, tá bom? Boa noite. Pode até deixar isso. Pode. Aqui deixa com você. Uma delícia de palestra e que nos trouxe mensagens, lembranças, conselhos de alguém que se desnudou aqui na frente, mostrando que somos todos muito frágeis, mas há alguém que pode nos fortalecer, que é Jesus. Quando nós, com toda a nossa fragilidade, abraçarmos este homem ainda desconhecido, tão vilipendiado, tão confundido, que se chama Jesus, todos esses potenciais que temos, e nestas belas explanações que a nossa Abigail trouxe, vão começar a dar vazão. Vamos então passar agora a segunda parte dos trabalhos, dando uma boa noite àqueles que nos assistem e passar para outra parte do espaço.